Continuando nossa análise aqui sobre o debate de migração entre um vereador de Joinville e ali vários migrantes, muitos paraenses, nosso terceiro vídeo, eu vou falar aqui de uma coisa que aconteceu nesse debate, que é assim, quando os adultos sentam na mesa, ok? Teve um momento nesse debate que um dos entrevistados deu uma mitada ou lacrada, enfim, né? Acho que ele falou do acolhimento do Pará. Ah, você precisa ir no Pará, foi assim que ele falou. Perguntou se o Matheus tinha ido no Pará e disse assim: se você nunca foi lá, você não tem como saber qual é a nossa realidade. E aí, todo mundo que estava lá, né, debatedores, começaram a aplaudir e a se manifestar. Pessoal, quando nesses debates de 20 por 1 rola um aplauso, pode crer que o argumento foi ruim. Né? Via regra foi isso, porque você não precisa ir no Pará para ter uma ideia de que a situação lá está ruim, porque existem estudos que mostram isso. Então, o saneamento é ruim, segurança também é ruim, como eu falei para vocês, né? Se qualquer um que pesquisa saiba. Assim como você não precisa ir para a Suíça para saber se que a Suíça é um bom local para se viver. Claro, isso não tira o fato de que você pode ir em loco nesses locais e ter uma noção melhor. É claro que se você for, você vai ter uma noção melhor da realidade. Só que não necessariamente você precisa ir para ter uma opinião. E outra, nem sempre também você pode ter uma noção da realidade. Eu lembro quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fiquei em Copacabana. E ali eu me senti seguro no Rio de Janeiro. Só que Copacabana não é o Rio de Janeiro. Eu não fui nas favelas do Rio. Até cheguei a ir lá no. Fui no estádio do Vasco. Então, que é na favela, mas eu não me senti perigoso. Eu não senti perigo lá. Mas o Rio de Janeiro ele é perigoso. A gente sabe disso. Então, às vezes, você pode ir no local e ter uma noção enviesada porque você não tem como você visitar toda a cidade. E, inclusive, quando você vai numa cidade e passa poucos dias, você não sabe qual é a rotina das pessoas que estão lá. Então, você vai lá em Belém, vai na Estação das Docas e a comida tá maravilhosa, você vê toda a questão da cultura, principalmente a culinária, você vai no Círio, vê a festa religiosa também, que é maravilhosa, e você sai com um bom... você sai falando bem de Belém, né? Uma boa visão de Belém, mas os problemas nem sempre aparecem para o turista. Então, assim, vamos lá. Essa questão de rixa do paraense já acontece há muito tempo. Então, vou colocar aqui, né? Nem sempre precisa ir ao local para ter uma opinião, ok? E também, eu falei assim, quando a plateia aplaude, é um indício de um argumento ruim. Eu lembro que no debate do Mamãe falei com os funkeiros, toda hora estavam aplaudindo, né? E tudo argumentos ruins. Eu já vou falar dos bons argumentos que tiveram dos entrevistados aqui, tá? Não acho que todos os argumentos foram ruins, não. Então, olha só. Então, como eu falei, já tiveram rixa entre Pará e Amazonas. Quem mora no Pará, quem mora no Amazonas sabe disso. Então, justamente porque muito paraense foi lá para Manaus e o pessoal de Manaus reclamou dos paraenses, enfim, né? Os paraenses têm essa ideia de que os manauaras são preguiçosos. É claro que nem todo mundo endossa isso, a maioria não endossa, mas existe sim essa rivalidade entre o Pará e o Amazonas. Tá? Entre Belém e Manaus, durante muito tempo, uma rivalizou com a outra para ver qual era a metrópole da Amazônia. Teve a disputa das duas ali na Copa do Mundo, acho que agora na Copa também. Então, tem essa rivalidade regional aí. Ok? Quando você tem um fluxo migratório grande de um local para o outro, as pessoas têm culturas diferentes. E aí o Thomas Sowell explica muito bem isso no livro chamado A Play Economy. Ele analisa, por exemplo, a migração do sul dos Estados Unidos para o norte. E aí, como você não conhece as pessoas que estão chegando, você tende a ter, você não, estou falando das pessoas em geral, tendem a ter
pensamentos mais preconceituosos e discriminatórios, porque elas não tiveram tempo de absorver quem são aquelas pessoas, então elas se baseiam em estereótipo. O Thomas Sowell mostra muito bem isso nesse livro, que esse pensamento preconceituoso e que resulta em uma discriminação, muitas vezes está associado a uma questão de você ter pouco tempo para tomar uma decisão. Ali, o típico exemplo é por que os policiais matam ou trocam tiros mais com pessoas negras. Uma explicação do Thomas Sowell seria que, como você tem de fato os negros marginalizados, o policial não tem tempo para ver se aquela pessoa é boa ou ruim. Então, se for um bandido, ele não vai chegar lá com flores. E como majoritariamente os bandidos são negros, por uma questão estatística, enfim, você pode criticar a questão histórica, mas esse é um fato. Então, eles acabam tomando uma decisão baseada, sim, em um preconceito e uma discriminação. Ok? Vamos lá. Agora a parte que eu... aqui o tema desse vídeo, que é o seguinte. Chegou um momento que foi colocado uma videoconferência de um professor. E ali foi a hora que os adultos estavam na mesa. Então o professor foi bem respeitoso com o Matheus e vice-versa. E aí ele fez um debate sério. Porque, por exemplo, para todos os entrevistados, o Matheus, para todos não, para vários, perguntou se leram o projeto e não leram. O professor tinha lido. E o professor colocou alguns pontos bem interessantes. Um deles foi se o projeto era constitucional. O Matheus tinha explicado ali que o projeto, apesar de ser pautado em Curitiba, ia ser levado para nível federal. Mas será que isso é constitucional? Será que isso não fere o direito de ir e vir, que é uma cláusula pétrea? Então, o debate passou a ficar mais interessante. O Matheus deu as suas respostas naquele momento. E eu acho que você trazer pessoas que não são capacitadas faz sentido para o bait. Eu não acho que isso seja errado, tá? Essas pessoas têm que ter o direito de falar, mas dá para a gente aprofundar no debate. Ok? No próximo vídeo, eu já vou falar a minha análise do problema em si, né? do fluxo migratório, não só do Pará, mas intenso ali para Santa Catarina.